Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Como é bom estarmos aqui novamente, como temos feito todas as quarta-feiras. Se não eu, outros irmãos da casa. E a gente volta sempre às quartas-feiras aqui para um tempo de ensino, um tempo de Bíblia, daqueles que querem um pouco mais. E como os irmãos das últimas quartas-feiras têm percebido e têm visto, que na hora da palavra, os irmãos que vão se batizar, um grupo de irmãos que vão se batizar, se deslocam para uma sala específica para o ensino específico do batismo. Hoje, seria eu que daria a aula. Então, conversei com os professores, com a Fernanda, com o pastor Adriel, e pedi para que pudéssemos, então, os alunos estarem aqui, nas primeiras fileiras, e a gente vai falar sobre batismo aqui, com todos aqui. Amém? Estamos diante de um grupo de irmãos que vão se batizar, que estão conversando, se relacionando com essas verdades. Você está aprendendo sobre batismo necessariamente. O que você está fazendo é acessando, por meio das Escrituras, entendendo, descortinando as realidades das quais você está sendo inserido. As realidades que você também está sendo convidado a ser inserido. O batismo, ele é uma cerimônia de casamento por meio da morte. Então, eu preciso entender o batismo para o velho homem, ele é uma morte. Para o novo homem, ele é um casamento. Então, ele ele expressa esse movimento paradoxal. Porque de um lado, você tem um funeral. Do outro lado, você tem uma celebração de casamento. Por isso que são coisas que você já ouviu aqui. Mas talvez a gente ouça sempre, até que isso seja uma verdade dentro de nós. Efésios capítulo 5, versículo 31. O batismo é uma cerimônia de casamento. Vai dizer: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está falando de marido e esposa. Mas Paulo vai além. Paulo está dizendo, tem muito ensino nesse texto aqui para o seu casamento. Para o casamento de Juscelia e Luciano. Tem muito ensino aqui para o casamento do Adriel e da Gisele. Ele começa no versículo 22 falando-se como a esposa tem que ser, como o marido tem que ser, e fala que a esposa, assim como a igreja está sujeita, condicionada a Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido. E como Cristo entregou-se pela igreja, a esposa o marido tem que se entregar pela sua esposa. Parece que ele vai dando uma aula de casamento. No versículo 31, ele diz, tudo isso porque está escrito: deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E quando você parece que você está tendo muita aula de um casamento, e está mesmo, e você pode olhar para aquele texto e falar sobre a sua vida de casado, para você que é casado, mas no versículo próximo ele vai dizer, que grande é esse mistério. Grande é o mistério do casamento. Mas por incrível que pareça, ele não está falando do casamento do Juscelia e Luciana. Por incrível que pareça, ele não está falando do casamento de Adriel e Gisélia.
Por incrível que pareça, ele está falando do casamento de Cristo e a igreja. Por isso que, quando nós olhamos para o casamento de Adão e Eva, ainda está falando de Cristo e a igreja. E essa fala eu coloquei várias vezes no púlpito. Vou colocá-la mais uma vez para que vocês entendam o batismo, uma cerimônia de casamento. Quando Deus quis revelar esse mistério de forma palpável, de maneira que a gente pudesse metrificar isso, sabe? Deus pega esse mistério do casamento de Cristo e a igreja, um mistério, uma coisa que não passa pelo intelecto, uma coisa que ela não é alcançável na mente humana, ela é uma percepção do Espírito. Então Deus pensa, sabe de uma coisa? Eu vou produzir uma teledramaturgia, eu vou fazer um filme. Então ele faz um filme. E começa com um homem chamado Adão, que Deus o leva, coloca ele para dormir, leva ele a um sono. Eu já expliquei isso aqui, mas eu volto a repetir. Deus não colocou Adão para dormir. Deus matou Adão. Deus matou Adão. Porque não existe sono para quem está numa perspectiva de eternidade. Por isso que quando nós vivenciarmos a eternidade com toda a nossa tricotomia, espírito, alma e corpo, hoje nosso espírito vive na eternidade. Nossa alma, daquilo que ela já conseguiu se desvencilhar, do casamento adâmico, já está na eternidade. Algumas áreas da nossa alma está remida. Por isso ela está um pouco lá, um pouco cá. Por isso que de certa forma nós somos, a igreja também é chamada como noiva de Cristo. É esposa, mas é noiva. É esposa porque no Espírito já está casada. É noiva porque a boda completa do Cordeiro só vai acontecer quando você estiver totalmente remido no Espírito, na alma e no corpo. Então, Adão não poderia dormir, não havia que dormir. Naquela perspectiva da eternidade, quando nós estivermos vivendo lá, ninguém vai dormir, não haverá noite. Nós mesmos sabemos que a Bíblia fala que o próprio Deus será a luz. Então, Adão não dormiu, Adão morreu, Adão, na verdade, foi morto. E nós já falamos sobre isso, porque, e da forma que Adão morre, Deus põe ele para dormir, Deus rasga ele no lado, tira uma matéria-prima e forma a sua esposa. E Adão então acorda. Na verdade, Adão não acorda, ele ressuscita. E agora ele está casado. Morreu como solteiro, acordou como casado. Isso é batismo. Você entra nas águas como alguém separado de Deus, indivíduo. Quando você volta das águas, você volta aliançado com Cristo. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Talvez isso sejam coisas que eu repita até que todos possam. Então, Jesus vai mostrar isso mais tarde. Quando Jesus morre na cruz, igual modo, Jesus morreu. E ele morre. Ele também é cortado no lago. Eu já falei isso várias vezes, mas irmãos, isso precisa entrar em nós. Não foi os judeus que mataram Jesus. Não foi os romanos que mataram Jesus. O próprio Deus o matou. Ou o Juscelio matou. Quando Caim mata Abel, sou eu matando Cristo. O meu pecado matou.
O próprio Deus o sacrificou para poder resgatar a humanidade caída. Então, quando Jesus é rasgado no lado morto, sai água, sai sangue, e da água e do sangue, o sangue da redenção, a água da palavra, dali de dentro sai a sua igreja. Jesus morreu solteiro e acordou casado. Por isso que quando ele morre como unigênito. Quando ele acorda como primogênito. Ele inaugura uma nova série de seres humanos. Isso é o que acontece. Ele morreu na sua individualidade. Por isso o batismo é uma cerimônia de casamento, mas nós precisamos entender. As falas sobre casamento na Bíblia, elas estão muito mais ligadas a mim e a você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Nós vamos entender algo aqui. Serão os dois uma só carne. Pega isso em você, irmão. Se você puder pegar isso, eu vou falar com os irmãos aqui. Mas eu sei que isso é ensino para toda a igreja. Por que o batismo é um casamento? É um novo nascimento. O novo nascimento é um casamento. Quando você se batiza, você nasceu de novo em Cristo Jesus. Você só pôde batizar de novo porque Cristo colocou o Espírito dele dentro do seu corpo. Você tem o Espírito de Cristo hoje dentro de você. Qual é a forma de você aceitar o casamento? Cristo morreu no corpo para lhe dar o Espírito dele. E agora ele diz: morra para você, dá o seu corpo para o Espírito dele. Isso é casamento. Ele dá o Espírito dele para você, agora você dá o corpo seu para ele. Por isso você não é mais de você mesmo. Porque dos dois fez uma só carne. Eu não sei quantos podem receber isso. Cristo deu o Espírito dele para você. E agora você entrega o seu corpo para ele. Você disse: eu aceitei o casamento. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu porventura tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Ou membros de uma prostituta? Absolutamente não. Bora! Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forme um só corpo com ela? Você não sabia que se você se une a uma prostituta, você torna-se um corpo só com ela? Por quê? Como se diz, serão dois uma só? Versículo próximo. Mas aquele que se une ao Senhor... Então se eu me unir ao Senhor, eu sou um espírito com... Mas ainda não sou uma só carne. Só quando eu dou meu corpo para Ele. Por isso que todas as vezes que eu flerto com qualquer âmbito de imoralidade, eu estou em adultério. Por quê? Porque entregaria o meu corpo, que é de Cristo, para o espírito da imoralidade. No casamento, no batismo, eu peguei o meu corpo para tudo que está ligado a qualquer outro espírito, a qualquer espírito de imoralidade ou outros fatores, e sepultei. E quando eu volto, eu estou dizendo: meu corpo é dele, uma só carne. Versículo próximo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. É por isso que o padrão todo o tempo traz a figura do casamento.
Porque o casamento é uma figura que revela sobre Cristo e a igreja. Versículo próximo. Não, segura. Fugir da impureza. Ok, pode para o próximo. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Isso. Aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio, não seu, mas o de Cristo. Porque seu corpo não é mais seu. Porque essa é a proposta do casamento. De se tornar uma só carne. Ele te entrega o espírito dele. E eu entrego o meu corpo. Versículo próximo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós? E não sois de vós? Oh, versículo próximo. Porque fostes comprado por bom, agora pois glorificai a Deus no vosso, poderíamos concluir, no vosso corpo, que agora é de Cristo. Quantos estão comigo? Por isso que Tiago capítulo 4, vou ter que achar, Tiago 4, vai dizer assim, acho que é Tiago capítulo 4, que vai dizer, versículo 4, infiéis. Quem tem Bíblia de papel aí? Algumas Bíblias vão mais longe. Algumas traduções dizem adúlteros e adúlteras. Quem tem essa tradição aí, levanta a mão para me saber. Você, quem mais? Aqui, colocaram adúlteros. Não percebe ou não sabeis que a amizade com o mundo se torna inimigo de Deus? Quer dizer que quando eu flerto com o mundo, quando que eu flerto com o mundo? Quando eu empresto esses olhos para flertar com o mundo, esse corpo para flertar com o mundo, esses ouvidos para flertar com o mundo, me torno adúltero. Por quê? Porque tem uma lei. A lei está em 1 Coríntios capítulo 7. Alguém pode ir lá? Versículo 4. Versículo 4. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim, da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu, mas sim a Bíblia está dizendo que eu não tenho autoridade sobre o meu corpo, e sim minha esposa. E ela não tem autoridade sobre o corpo dela, e sim eu. Uau! Isso é um ensino sobre casamento? É. Mas antes de falar de José e Luciana, ele está se referindo a quem? A Cristo. Ou seja, ele, a parte dele entregou para você. Agora o seu corpo, você entrega para ele. Toda vida que você flerta nesse corpo com o mundo, ó infiéis, ó adúlteros, quantos estão comigo? Ok. Isaías, capítulo 54, versículo 6. Que chute. Cinquenta e seis, 4. Cinquenta e quatro, 6. Deixa eu ver aqui. Eu vou achar. Isaías 54, versículo 5. Eu falei 6, versículo 5.
Porque o teu Criador é o teu. Então quer dizer que Deus casou com uma nação chamada Israel. Tinha um casamento com Israel. Por isso que quando Deus quis mostrar para a nação de Israel que ela estava se prostituindo com outros deuses, o que ela fez? O que Deus fez? Mandou o profeta Oséias casar com uma prostituta. Casar com uma prostituta. Naquele período, ouça irmãos, naquele período, o período do profeta Oséias, foi o período onde a nação de Israel mais teve quebra de aliança entre marido e esposa. Tinha virado uma coisa terrível. Por quê? Porque um reflexo, um extrato rápido de que o povo de Deus está quebrando uma aliança com ele, é que casamentos começam a se deteriorar. Quer saber uma igreja que está bem casada com Cristo? Põe um termômetro nos casamentos. Porque os muitos divórcios dos nossos dias é um extrato de uma igreja que adultera contra o seu marido. Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Esse movimento feminista que passa por dentro da igreja hoje é só o extrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido. Não tem a ver com as mulheres do sovaco peludo. Aquilo lá é um produto final de algo que começa aqui. E nós estamos brigando com aquilo lá, sendo que lá é o resultado do que está acontecendo aqui. Porque, meu Deus, vamos lá. Quando Vasti fez uma festa, quem lembra de Vasti? Quem sabe o que é Vasti? Pronto. Vasti era uma esposa do rei. Um protótipo, uma figura da igreja. Ok. O rei quis apresentar Vasti para todos os reinos. Fez uma grande festa, convidou todos os reinos. Chamou a Vasti e disse: manda chamar a minha rainha, porque eu quero apresentar ela para os meus convidados. Todos os reis de todos os reinos ali foram chamar a Vasti. O que disseram para Vasti? O que a Vasti disse? Não dá. Sabe por quê? Porque elas também estavam tendo uma festa. Tradução disso: Jesus querendo mostrar a igreja para as nações, mas a igreja diz: não posso ir, já estamos com a nossa programação comprometida, o calendário do ano está todo feito. Nossas conferências, nossos eventos, alô? Bom, isso muito entristeceu o rei. Entristeceu o rei. O que ele disse? E o rei consulta os sábios: o que faremos com essa mulher? Então, os sábios disseram: rei, você é apaixonado por ela? Ela é uma mulher fantástica, mas ela vai ter que ser deposta do cargo. Porque se o senhor abraçar ela nessa condição, todas as mulheres de todos os reinos vão fazer o mesmo com seus maridos. O que ele está dizendo para mim e para você? Que quem determina o padrão do mundo é a igreja. Não é a igreja que entra no mundo, não é o mundo que entra na igreja, é a igreja que afeta o mundo. Então, se a Vasti está fazendo uma festa particular, esse é o padrão que ela dá para o mundo. Por isso que eu falo que o movimento feminista, se passando por meio da igreja, é só extrato de uma igreja que está querendo viver independente do seu marido, que é Cristo. Quantos estão comigo? Quando
Deus que casou com Israel, tinha Israel uma nação como sua esposa. Quando ele quis mostrar que essa esposa estava sem vestes de salvação, que o que ela vivia na terra era uma vergonha, Deus falou para Isaías: ande com as nádegas de fora. Só que com Ezequiel foi mais forte. Deus quis mostrar para a esposa dele que essa esposa estava morta espiritualmente. Então Deus vai até Ezequiel, o profeta daqueles dias, e diz: Ezequiel, eu vou tirar o deleite dos teus olhos. Está escrito dessa forma, depois você confere em casa. E falou-me Deus assim pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Quando Deus quis mostrar que a sua esposa estava morta espiritualmente, ele matou a esposa do profeta. Por quê? Porque os casamentos da terra vão mostrando como está o casamento com o céu. Batismo é uma cerimônia de casamento, que você pega o seu corpo, enterra, e esse que volta diz: esse vai andar no comando do seu cabeça, do seu marido, que é Cristo. Ouça, por incrível que pareça, você entrega para Cristo é a sua alma, mas o que mostra se você realmente entregou a sua alma é o seu corpo, porque o que Cristo veio buscar é o seu corpo. A língua faz parte da alma ou do corpo? Seja verdadeira. Do corpo. Ele vem buscar sua língua. Seus olhos é da alma ou do corpo? Ele pode ser a janela da alma, mas é a janela ainda, não é a alma. O que ele vem buscar é o seu corpo. Por isso, quando você batiza, você entrega o seu corpo, porque você casou. Você tinha um espírito morto. E você diz: Cristo, entrega-me o espírito eterno, que eu te entrego o meu corpo temporâneo. Oh, olha que proposta. Ele diz: me entrega. Você diz: Cristo, me entrega o teu espírito para viver eterno. Ele disse: eu te entrego, se você entregar o teu corpo temporário para viver para mim. Quantos estão comigo? Por isso, quando eu adultero, Cristo, olha, eu entreguei a eternidade. E não consegue me entregar 30 anos, 40 anos, 50 anos. Alô? Quantos estão comigo? Por isso eu preciso saber. Mas fica tranquilo, não batizou, não fez votos. Não batizou. Não tem dívida no comprometimento do voto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece que é uma aula de casamento. Por quê? Porque batismo é uma aula de casamento. E o casamento tem 3 esferas de autoridade que introduz, que abençoa a entrada do casamento. Um casamento casado no padrão de Deus, ele está debaixo de 4 esferas de autoridade que o abençoam. Ele tem a bênção do pai, a bênção dos filhos, a bênção do pai, a bênção sacerdotal, a bênção jurídica, que na nossa cultura passa pelo cartório, e a bênção da pureza. Então a bênção dos pais é os pais que gerenciam. A bênção sacerdotal é o sacerdote que gerencia. A bênção jurídica, na nossa cultura, é o governo que gerencia. A bênção da pureza, ele não dá para ninguém gerenciar. Quem gerencia é ele. Porque o corpo é dele. E por quê? Porque qual é o ponto mais alto da bênção sacerdotal? Que é o reconhecimento da igreja. E a igreja escolhe um representante, e a gente dá um super valor para o pastor casar a gente. Como se o pastor pudesse casar alguém. A gente dá um super valor para o pastor. Irmãos, qual é o ponto alto? Por que que a igreja... Por que que tem um celebrante que faz aquilo que você chama de um casamento religioso, Débora? Pergunta por quê. Porque o celebrante e a igreja chama a confissão. Ela chama o voto.
Você, Débora, de livre e espontânea vontade, aceita o Daniel como legítimo esposo, se unindo a ele, casando-se com ele, se unindo a ele, tornando-te participante de tudo que ele é e de tudo que ele tem, e você diz: sim, eu prometo. A bênção da igreja não é abençoar, mas é trazer a confissão. Por quê? Porque de toda palavra que proferires, prestarás conta. Porque o casamento, ele tem votos. Amanhã, não, no dia do batismo, nós vamos dizer: você aceita, você se arrepende dos seus pecados? Sim. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Você crê que agora, ao sair após esse batismo, você é inteiramente dele? Sim. Você crê que você espera a vinda dele, a vinda gloriosa? Nós vamos fazer um clamor por voto. Se você crê, nós te batizamos, nós te casamos, nós te sepultamos. Você morre para esse mundo e você ressuscita para viver para ele. Aleluia. Mas ali na frente, eu pego meu corpo e dou uma flertada. Eu entro no campo do adultério. Vamos lá, eu entrei no campo do adultério. Qual que é a lei para o adultério? Oh, obrigado, fala mais alto. Qual é a lei para o adultério? Só que hoje é mais alguém jogando uma pedra em você. Começa todo um movimento espiritual, porque a lei do apedrejamento não mudou. A lei do apedrejamento não foi embora. Ela só não é mais uma sombra de uma realidade. Ela não é mais uma pedra. Antes fosse, porque a pedra, se quebrar o osso, você vai ali e conserta. Como que eu faço para sair do apedrejamento? Pergunta para mim, como eu faço? Volta para o marido. E sabe o que é bom? Que enquanto ainda você for noivo, na alma e no corpo, ele te recebe. Por isso que ele disse, quando ele quis mostrar para Israel, que Israel estava em adultério com outros deuses, ele pegou o profeta chamado Oséias e disse: Oséias, vai lá, casa com uma prostituta. Imagina, o profeta não podia casar nem com uma viúva, irmão, tinha que casar com uma virgem, quanto mais com uma prostituta. Essa hora você imagina que você tem que ser muito profeta para entender que é Deus falando, senão você vai dizer que é o diabo. Por isso que eu preciso entender que Deus escreveu a Bíblia para mim, não foi para ele. Imagina o profeta, mas o Senhor disse. Quem foi que disse? O Senhor. Então se a Bíblia, eu escrevi para mim, Oséias, não, escrevi para você, não foi para mim. Realmente não pode, mas se eu disser que pode, pode. Quantos entendem o que estamos falando? Então Daniel disse para Pedro: Pedro, está proibido de abrir a geladeira, porque cada vez que você abre a geladeira, você toma Coca-Cola. E agora está proibido. Aí o Pedro está assistindo o joguinho com o Daniel. Daqui a pouco o Daniel: Pedro, vai lá, pega a garrafa d'água gelada lá para o pai lá na geladeira. Mas o pai não disse para mim que não posso abrir a geladeira. E não pode, para você. Mas agora, como eu estou mandando, pode. A hora que você trouxer a água, acabou, continua a sua lei. Alô? Porque Deus escreveu a Bíblia para mim, não foi para ele. E o profeta, aconteceu comigo, irmãos. O profeta vai casar com uma prostituta. Pega a prostituta. Cara, um dia ela era uma prostituta. Sabe quem ela era no outro dia? A esposa do profeta Oséias. Então o profeta deu dignidade para ela, deu honra. Um dia ela acorda. Cadê? Procura, não acha. Vai saber se onde ela está. Voltou para o prostíbulo. Eu já falei sobre isso. Imagina, Clodoaldo, Deus falando, o profeta falando: Deus, posso chamar os apedrejadores? E Deus falou assim: não, eu não pode. Vai lá, pega ela, casa de novo. Ele vai, traz ela para casa. De novo dá honra, dá dignidade. Daqui a pouco ele acorda, cadê? E agora, Deus? Agora nós vamos apedrejar, nós vamos queimar viva. O que o Senhor acha? Ele disse: não, vai lá e busca ela de novo. Mas Deus,
Ele está dizendo, eu estou mostrando o meu coração de marido para você. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Cada vez que você vai flertar lá, que você adultera contra mim, se você volta, eu te busco de novo. Eu gero arrependimento de novo. Eu te aceito de novo. Eu te limpo de novo. Mas se eu quiser sair fora do apedrejamento, eu preciso voltar para dentro do casamento quando estão comigo. A maioria dos nossos problemas é a gente se virando no caixão. Você já viu uma reportagem de pessoas que têm uma doença que morre e paga? Aí ela estava viajando, não falou para ninguém. A esposa que sabia não estava, aquela confusão, vai lá. A pessoa está toda arranhada lá dentro, já morreu. Nós vivemos se arranhando. Por quê? Porque a gente quer se virar no colchão. Viver a vida com o homem velho que a gente declarou no reino espiritual que nós sepultamos ele. Cada vez que eu quero viver a partir do homem velho, eu aciono um dispositivo de morte, porque no meu batismo eu já declarei para o reino espiritual que este corpo está morto para o mundo. Toca a pessoa que está do teu lado e diz, casamento é coisa séria. Mas nós não estamos falando nem do seu, mas de Cristo. Se não está falando do meu, então quer dizer, Daniel, Débora, que o meu, vocês não podem viver de qualquer jeito? Se tudo isso é sobre Cristo e a igreja, nós podemos viver esse casamento de qualquer jeito? Meu irmão, se você não pode honrar a aliança que você vê, como vai querer mostrar que está honrando uma aliança que você não vê? Por isso que os casamentos da igreja falam muito mais sobre o batismo do que os professores ensinando. Aleluia. Fidelidade. Continuemos. 1 Coríntios. Vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá, vamos um pouquinho mais longe, tem que avançar. Mateus capítulo 11, versículo 29. Continua com a nossa tradução que estava, aquela que eu sempre uso, tá bom? Por favor. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Uau! Tomai sobre vós o meu jugo. Bom, vamos lá, irmãos. Nós já falamos isso aqui outrora. Nós sabemos que jugo é uma canga que abraça uma parelha de gado. E Jesus está dizendo o seguinte: você até agora, você estava solteiro com relação a Cristo. Mas com relação à natureza caída, você estava casado. Você estava conjugado com a sua natureza. Não está casado com o diabo, não. Você está casado com a sua natureza caída. Você está vinculado a ela. Sabe quando a Bíblia fala, assim como a igreja está sujeita a Cristo? Você já ouviu essa frase? Queria que você pegasse aqui agora a língua portuguesa, irmãos. A interpretação de língua portuguesa. Assim como Cristo está assim como a igreja está sujeita a Cristo, não está dizendo que a igreja se submete a Cristo. Está dizendo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, está falando, assim como a igreja está condicionada a Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Ela está condicionada a Cristo. A igreja não consegue fazer nada sem Cristo, como o corpo não consegue fazer nada sem a cabeça. Quantos estão comigo? Então eu estava conjugado com a minha natureza caída. Então, estava debaixo desse jugo. É daí que nasce a palavra cônjuge. Conjugo. Então eu e a Luluzinha estamos conjugados. Todo problema de casamento, o que é? É um querendo ir para a direita e o outro querendo ir para a esquerda. Dói o pescoço porque estão conjugados. E Jesus diz assim, toma sobre mim o meu
Mude de marido, porque o meu jugo é leve. Por quê? Porque não tem nada mais pesado, irmãos, de que eu ser obrigado a me submeter a esse casamento que eu tenho com a minha natureza caída. Que eu digo, eu não vou tratar mal a minha mulher, mas eu trato. Não consigo, porque estou submetido a essa natureza. Eu digo, eu vou na festa da família. Eu treinei no espelho. Quando o meu cunhado falar tal coisa, eu vou dizer, amém, é isso aí, é. Quando a minha irmã me cutucar, eu vou falar, é verdade. Eu treino em casa, eu não vou brigar. Só quando eu chego lá, a natureza da qual eu estou subjugado, xinguei. Segurei o que pôde, mas em vez de segurar, não segurei. Não segurei, não. Eu estava uma funda puxando para trás. Cada vez, quando solta, você se vê fazendo e falando tudo aquilo que você condena neles. Nessa hora, o Senhor bate uma fotinha e diz assim, olha, dá uma olhadinha o quanto deles ainda tem em você. Alô? Porque os espíritos geracionais ainda têm influência. Quantos estão comigo? Bora, vamos continuar. Ele está dizendo, toma sobre mim o meu jugo. Vamos lá. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Segura, volta. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Só deixa de ter domínio sobre o homem quando ele morre. Versículo próximo. Ora, a mulher casada, ela está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Então, enquanto eu vivo, eu estou ligado, submetido a esse jugo da natureza caída. Por isso que a Bíblia fala que as obras da carne são manifestas. E o fruto do Espírito, a carne não tem fruto. Fruto é algo que você tem que produzir. A Bíblia fala que as obras da carne já estão manifestas. Desde quando nasce. Quem aqui precisou ensinar sua criança a fazer birra? Não, as obras da carne estão manifestas. Quem precisou aqui dizer, rapaz, esse brigadeiro aí nem conversa comigo. Cutucou, está ali. Por quê? Porque eu estou conjugado a uma natureza caída. Porque o pecado entrou no mundo com o pecado, a morte. E essa morte da qual eu vivo nesse corpo, ela tem vida. E ele está dizendo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo marido, se ele morrer, ela está desobrigada da lei. Então ele está dizendo, bom, agora eu saí da analogia que eu tinha, volto para aquilo que é. Então, a Gisele está ligada ao Adriel enquanto ele vive. Se o Adriel morrer, ela está livre para casar de novo. Está livre, pela lei ela está livre. Então ela está desobrigada dessa lei conjugal. Está desobrigada desse jugo que ela proferiu, que ela confessou, que ela aliançou em votos, misturou sangue. Está desobrigada, ok. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Está entendido isso aqui, irmãos? Então agora vamos falar sobre o batismo. Versículo próximo. Assim, meus irmãos, também vós morreste no corpo, relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Eu morri
por meio do corpo de Cristo que morreu na cruz, eu morri. E agora eu posso pertencer a outro. Pode casar de novo. Por quê? Porque está morta essa natureza. Aquele a quem a minha alma pertencia, morreu na cruz de Cristo. Então eu posso pertencer a outro. E eu morri, segundo a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então o meu espírito ressurreto dentre os mortos. Agora meu corpo está livre. Está livre para se unir. É por isso que o batismo sou eu me despedindo do velho homem e fico novo para contrair núpcias com o novo homem, a nova natureza. O batismo é uma celebração de casamento. Quantos estão comigo? A fim de que frutifiquemos para Deus. Versículo próximo. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, elas operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, submetidos, que é o pecado, a exigência do pecado. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Eita, a palavra caducidade. O que é caducidade? Vem de caduco. Bom, caduco. Alguém aqui que é da minha idade lembra que antigamente uma dívida, não sei se ainda é assim, depois de 5 anos ela caducava, ou seja, embora você não pagou, alguém disse que você não deve mais. Na morte de Cristo, mesmo você devendo, Cristo pagou. Só que eu não posso estar na caducidade da lei, mas sirva a Deus. A caducidade da lei já caducou. Quer andar na carne, irmão? Quer prosperar na carne? Você quer prosperar numa coisa que já caducou? Quer viver numa coisa que... Irmãos, você quer investir dinheiro num banco que já faliu? É morte. E ele está dizendo, o batismo é isso, representa isso. Versículo próximo. Que diremos, pois? Teria que ir muito longe, mas deixa eu ir mais longe. Qual versículo nós estamos? 7. Deixa eu ir um pouquinho mais. João capítulo 21, versículo 18. Em verdade te digo. Jesus falando com Pedro. Quando eres mais moço, tu te cingias a ti mesmo. Essa palavra cingir, irmão, é a mesma palavra para jugo. No original não é uma raiz, é a mesma. Tu te cingias a ti mesmo. E você andava por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, segura aqui, e te levará para onde não queres. Ele disse, Pedro, agora você está novo, você crê em mim, amém. Mas embora você tenha abraçado a fé e tudo mais, você ainda vai onde você quer. Você ainda está conjugado, tem com muita vontade sua. Mas na medida que você for amadurecendo, na medida que você vai se rendendo, vai chegar uma hora, você não vai se mandar mais. Você vai estender as tuas mãos, Cristo vai te algemar, e você vai aonde você nem queira ir. Versículo próximo. Disse isto para significar com que gênero de morte havia Pedro de glorificar a... com que tipo de morte você espera glorificar a Deus? Ou você quer glorificar a Deus sem morrer? Porque você não glorifica a Deus quando você batiza, não. Quem glorifica a Deus é a igreja. Aleluia, glória. Irmãos, nós vamos glorificar a Deus quando você mergulhar nas águas. Mas quando você sair dali, quanto de morte
vai ter para ti mesmo. E você vai se entregar para o seu real marido. Que tipo de morte? E acrescentou-lhe. Acrescentou-lhe o quê? Oh, entendeu? Se você entendeu o que Cristo está dizendo, então segue-me. Segue-me. Entendeu o curso? Entendeu a aula? Acho que não estou pronto para casar. Não casa. Não casa. Pastor, quanto que eu estou pronto para casar? Tua decisão de querer estar com teu noivo. A decisão de querer estar com ele vai te fornecer toda a graça para você ser fiel a ele. Mas não dá na carne. Jesus disse para Pedro um dia: Pedro, tudo quando te converteres fortalece teus. Você já pensou? Pedro já tinha pescado peixe, moeda na boca do peixe, já tinha andado sobre as águas, mas assim, ainda não está convertido não. Mas quando, Senhor, que eu vou estar convertido então? O dia que você quiser ajudar quem você quer matar, você já começou um processo de conversão. Porém, tu quando te converteres, fortalece os teus. Quantos estão comigo? Tu quando te converteres. Nessa mesma conversa, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Não está escrito, sou eu que vou falar agora. Senhor, eu pensava que eu te amava. Falei para todo mundo que todo mundo podia largar, menos eu. Até hoje aquele galo canta na minha cabeça. Pedro, tu me amas? Eu não sei, é o Senhor que sabe. Por que o Senhor está perguntando? Porque se tu me amas, tu não vai recuar e nem desistir. Porque é isso que eu preciso, que você não recue e que você não desista. Se você não recuar e se você não desistir, você vai dar para mim o que eu preciso, para dar para você o que você precisa, para não me negar mais. Alô? Continuar ainda é a melhor solução, mesmo que o galo queira me acusar. Quantos estão comigo? Quantos querem se batizar de novo? Não precisa. Volte para o marido. Volte para o marido. Quantos estão comigo aqui? Aleluia. Com que tipo de morte você pensa em glorificar a Deus? Nós ainda temos um tempinho, irmão. Se acabar 9h30, eu estou feliz. Marcos capítulo 10, versículo 35. Nós estamos na aula de batismo. Então aproximaram-se dele. Vamos lá. Segura. Com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus? Ouça, irmãos. Bom, me lembra disso. Me lembra, amor, se eu falar sobre o tipo de morte. Jesus estava indicando com que tipo de morte Pedro ia glorificar a Deus. Glória é resplendor. Glória é reflexo, é resplendor. Existe luz mais forte, existe luz mais fraca, amém? O nível da glorificação, que você vai glorificar a Deus, está diretamente ligada a um tipo de morte que você escolhe morrer. Versículo 35 de Marcos 10. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele respondeu: o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que da tua glória nós nos assentemos, um à tua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: você não sabe o que você está pedindo. Se você soubesse o que você está pedindo. O que é na glória sentar um à direita e outro à esquerda? Autoridade.
Porque quanto mais perto do trono você tem o seu lugar, maior é o nível de autoridade. Quem já jogou aquele negócio, como é que chama? Tem o rei, tem a rainha, depois tem o bispo, tem não sei o quê. Até hoje nunca aprendi a jogar aquilo ali. Né? Eu também não tinha no boteco. Tudo que é do boteco eu sei jogar. Sinuca, cacheta, essas coisas. Quanto mais perto do trono, à direita e à esquerda, mais autoridade. E eles não sabiam que estão pedindo isso. Eles estão dizendo assim: mestre, eu queria no teu reino sentar em lugares de autoridade. Você não sabe. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Uau! Quer dizer então que o que define os níveis de autoridade que eu vou viver no reino do Messias está diretamente ligado aos tipos de batismo que eu me submeto. Agora, batismo na Bíblia o que é? É morte. Que tipo de morte você vai glorificar a Deus? Define os tipos de autoridade que você vai ter naquele lugar. Porque batismo é morte. Porque esse batismo que vocês vão batizar no domingo, vocês estão publicando a morte inteira. Mas saindo dali, toma cada dia a minha cruz e me. Batismo reais de morte vão acontecer. Porque são tipos de morte. Bom, vamos lá. Pegando essa escada. Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele tomou a forma de homem. Achado na forma de homem, tomou a forma de servo. Achado na forma de servo, foi fiel até a morte. E morte. Então que tinha um tipo de morte, e ele escolheu o tipo mais alto, que era a morte no madeiro, amaldiçoado por Deus o que morre no madeiro. Por que ele escolheu a pior de todas as mortes? Porque era uma morte de salvação, e não queria deixar ninguém de fora. Então foi na pior morte para salvar a todos, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse, para a glória de Deus. Que tipo de morte! Porque o batismo na água é um anúncio, depois são as minhas renúncias, são as minhas tentações. Por isso que até hoje, eu e você que está aqui, guerreamos para ser fiel. Alguém disse, Adriel, que nessa casa, morava um casal. O marido, o espírito, e a esposa, a alma. Um dia, a alma flertou com a carne, se apaixonou pela carne, trouxe a carne para morar com ela e mandou o marido embora, e o espírito foi. A Bíblia fala que o espírito é contrário à carne. A carne, Débora, é contrária ao espírito. A Bíblia não fala que o espírito é contrário à alma, e nem a carne é contrária à alma. Não, a carne e o espírito disputam o amor da alma. Um dia, a alma não aguentava mais viver com esse marido, porque era um engano, era uma mentira. Clamou, e o marido voltou para casa e disse: eu te perdoo e volto a morar com você nessa casa. O problema é que até hoje a alma ainda tem a carne como uma amante que volta e meia ela escapa e vai flertar, vai viver.
Aproveite que quanto o marido ainda está nessa casa, e assegura o casamento eterno naquela nova casa. O batismo é uma cerimônia de casamento, um funeral na morte, mas um casamento. Por quê? Porque na morte de Cristo, Ele casa com a igreja. Então hoje, conjugado com Cristo, luto, porque Ele busca os fiéis da terra. Por isso que o maior atributo de Deus é que Deus é fiel. Eu vou encerrar dizendo: onde é que diz, Adriel, que fala que se negarmos a Deus, Ele também nos negará? Onde é que está isso? Em 2 Timóteo 2,12. Segunda Timóteo 2:12. Mas eu quero só um pouquinho. Desculpa, irmãos, eu vou lembrando. Se perseverarmos também, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos... Mas onde é que diz que se formos infiéis, se você negar a Cristo, Ele também te negará. Mas se ainda assim você foi infiel em algum momento, pode voltar para o seu marido, porque ele não arrumou outra. Ele permanece, porque não pode negar a si mesmo. Então não abandone, não negue. Foi isso que Pedro teve que entender. Pedro, te amas, continua. Pedro, permanece. Mas isso, aquilo, minha falha aqui, outra, permanece. Não negue, não pare, não desista. Porque se formos infiel, Ele... Quantos estão comigo? É por isso que estamos aqui. Louvado seja Deus por aqueles que não abandonaram, que não valorizaram mais seus tropeços do que a fidelidade dele, que permanece fiel. Você pode arrumar versículo para se separar de Deus ou de quem quer que seja, mas ele mostrou em Oséias que ele, como marido, ele decidiu: só tenho uma esposa. Precisamos compreender, no reino espiritual, o que nós publicamos é o voto. É por isso que, de alguma maneira, os professores vão buscar 1 ou 2 para estar intercedendo por vocês. Nos próximos semanas pós-batismo. Eu não gosto dessa a teoria de você se batizou, agora o diabo vai te pegar. Não. Não foi o diabo que foi atrás de Jesus quando ele saiu do batismo. Foi ele que foi lá. Por quê? Porque que
muda. Muda porque você mudou de marido. E agora, ouça. Por que muda algumas coisas? Porque até ali, até Jesus se batizar, ele nunca foi tentado como filho de Deus. Nunca foi tentado como libertador. Ele foi tentado como carpinteiro. Mas nunca foi tentado como libertador. Nunca foi tentado como filho. Naquele dia, o céu reagiu quando ele batizou. Esse é meu. Porque no casamento, eu sou introduzido numa aliança. Como filho de Deus. Na filiação de Cristo. Pela ressurreição de Cristo. Deus ainda precisa de homens e mulheres. Parece um absurdo que eu vou falar aqui, irmãos. O diabo busca um corpo. Deus também. Satanás busca um corpo. Ele precisa de um corpo para poder operar suas obras. Por quê? Porque foi assim que Deus fez com o seu filho. Está escrito: sacrifícios e cordeiros não quiseste, um corpo me preparaste. O que Jesus, irmãos, ganhou quando ele chegou na terra? Espírito. Ele ganhou um corpo. Até hoje ele trabalha com o corpo. Ele quer meu corpo. Por isso, irmãos, que nesse tempo ele tem exigido, inclusive de algumas movimentações, em todos os sentidos. Inclusive o nosso corpo. Ele tem falado com muitos de nós. Você sabe que comer errado sempre existiu. Mas de alguma maneira nesse tempo ele tem dito: eu preciso que você melhore a sua alimentação. Para quê? Para viver saudável? Não, irmãos, isso aí é você pensando no seu ganho. Ele está dizendo: eu quero que você melhore a tua alimentação, porque eu preciso usar esse corpo. Alô? Nossas dietas ainda estão ligadas a espelho. Nossa comida saudável ainda está ligada, quero viver melhor. Mas ele está dizendo: eu preciso desse corpo. Tem um peso de glória. A glória tem peso, irmãos. Isso eu não falei no domingo. Quem estava no domingo aqui? Então deixa eu te falar uma coisa. Pedro, Tiago e João não dormiram só porque não eram fiéis a Cristo. Pedro, Tiago e João dormiram porque não tinham um corpo preparado para suportar aquela glória que Cristo estava suportando. Quando inaugurou o templo, veio uma unção e os sacerdotes não podiam estar porque a glória tem peso. Tem uma glória que ele quer entregar. Ele precisa do nosso corpo. Fizemos dieta para poder passar na frente do espelho. Fizemos dieta para caber aquela roupa que não cabe. Às vezes vamos até santificamos um pouco mais. Entramos numa vida saudável, porque eu quero viver bem a minha aposentadoria. E ele disse: teu corpo é meu. Queria que você mantivesse ele saudável, entregasse as duas mãos, para que eu possa levá-lo aonde você não quer, mas eu quero.